Capítulo de número 8. Hoje é nosso culto de cura e libertação, e eu creio que o Senhor Ele tem esta palavra ao meu e ao seu coração, né, irmãos? Aleluia. Amém? Mateus 8, versículo 1 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que vem um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glórias a Deus. A paz, irmã. Louvado seja Deus. Deus, vamos orar, né, irmãos? Eu vou meditar no texto todo, mas vamos fazer uma oração aqui para que a leitura não fique muito extensa, né, irmão? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos. Peço perdão dos meus pecados, peço perdão dos pecados dos meus irmãos, das minhas irmãs. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. De mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Se o Senhor não agir, não tem quem haja. E eu lhe peço, Senhor, a tua direção nesta noite. Rompe no mundo espiritual todos os impedimentos, todos os obstáculos, todas as travas, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nesta hora, Pai querido, e fala conosco. Acampa teus anjos na entrada desta igreja, no meio desta igreja, em cima do altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo o mal, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, a tua glória sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e um leproso o adorou, dizendo: Se tu quiseres, podes me tornar limpo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Quando a gente olha para esta palavra, querido, a primeira coisa que a gente vê esse leproso fazendo é adorando ao Senhor. Antes de pedir qualquer coisa para Deus, ele adorou. Então, querido, eu creio que através da nossa adoração, mesmo que pareça que ninguém está vendo, mesmo que pareça que estamos sozinhos, né, irmãos, em muitas circunstâncias, o nosso papai, ele vê a nossa adoração. O nosso eterno Deus, ele vê a minha e a sua adoração. Louvado seja Deus. A Roberta testemunhou aqui uma situação adversa. A irmã está vivendo uma situação adversa, e adorar a Deus na situação adversa não é fácil, porque o nosso coração está o que? Dilacerado. O nosso coração muitas vezes, irmão, nessa situação de tristeza está doído. E esse leproso, irmão, estava com o coração doído. Não é fácil estarmos enfermos, né, irmão? É difícil. Quando o nosso corpo dói, quando, né, irmãos, nós sabemos que a lepra, ela vai apodrecendo o nosso corpo, né, irmãos? E membros, né? Porque ela ataca o nervo, e nervos vão morrendo, e a pessoa vai perdendo partes do corpo através da lepra, vai gerando-se feridas, né, irmãos? E ali é uma doença terrível. E ele estava vivendo essa situação terrível. Aleluia! E ele adorou o Senhor. Mas quando ele faz um pedido ao Senhor, ele adora, e em seguida ele faz um pedido ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele faz assim: se tu quiseres, podes me tornar limpo. Isso quer dizer o que, irmão? Ele coloca a vontade de Deus acima da vontade dele.
ele coloca, aleluia, Senhor, se o Senhor quiser, hoje eu saio daqui limpo. Louvado seja Deus. Ele não intimou o Senhor. Muitos, né, irmão, quando estão passando a luta e a prova, a dificuldade, fala assim: se o Senhor não fizer hoje, nunca mais eu volto. Se o Senhor não abrir aquela porta, nunca mais eu volto. Se o Senhor não curar, nunca mais eu volto. Se o Senhor não arrumar casamento, nunca mais eu volto. E a pessoa vai tentando colocar Deus contra a parede, aleluia. Mas nesta noite, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando ele fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo, Jesus, aquilo derrete o coração do Senhor e fala assim: eu quero, seja limpo. Eu quero, seja limpo. E isso, irmão, demonstra o quê? Que o Senhor, Ele quer nos ajudar. O Senhor, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Ele quer agir. Mas para Deus agir na minha e na sua vida, irmão, nós precisamos entender que tem que primeiro adorar e depois colocar a vontade dEle acima da nossa. E às vezes a vontade dEle, como nós vemos, né, irmão, é difícil de aceitar muitas horas, porque a luta é grande, às vezes é difícil. Mas Jó, aleluia, ele perdeu 10 filhos. Jó perdeu toda a riqueza dele, né, irmão? E ele adorou o Senhor. Eu não sou Jó, irmão, você também não é, mas a Bíblia nos dá exemplo, né, irmão, como devemos agir no meio da adversidade, no meio da luta. Como devemos agir no meio da luta. E agir pela fé no meio da luta, muitas das vezes não é fácil. É como nós, irmãos, estamos vivendo essa situação aqui na igreja. 2, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas às vezes, né, irmão? Como que um homem que olha pelos olhos, né, irmão, continua? Se não olhar pelos olhos da fé, não continua. E o Senhor não nos chamou para olhar por vista, mas olhar pelos olhos da fé para cada situação. Jesus te ama, aleluia, e tem uma grande obra na tua vida e na minha também, nas nossas. E Ele vai fazer a obra no tempo dEle. Foi falado no culto passado que é um tempo determinado para todas as coisas. Louvado seja Deus. Tempo de chorar, tem tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de cantar, aleluia, tempo, né, irmão? Todos os tempos passamos na nossa vida, aleluia, louvado seja Deus. E esse texto ele continua. Quando você abre a Bíblia aqui em Mateus 8, versículo 5, vai dizendo sobre o centurião de Cafarnaum. Esse centurião, ele tinha alguém enfermo em sua casa. O leproso, vai anotando aí dentro do seu coração, querido. O leproso, ele foi curado, ele adorou e colocou a vontade do Senhor acima da dele. Louvado seja Deus. A Bíblia conta sobre um centurião. Esse centurião, irmão, tomava conta de 100 soldados, era homem importante dentro do exército romano, era homem que tinha pessoas subordinadas a ele era um centurião. Louvado seja Deus. E quando você vê essa passagem, irmão, esse centurião tinha alguém em sua casa enfermo. Hoje é culto do que? Cura e libertação. Louvado seja Deus. Tinha alguém lá na sua casa enfermo. Essa pessoa que ficou em sua casa, ele sai e vai de encontro a Jesus. Você saiu da sua casa, irmão? Eu saí da minha. Antes de sair da minha casa, irmão, caiu um pé d'água, né? Como o pessoal costuma dizer, né, irmão? Veio uma chuva forte. Quando deu 6 horas, eu falei: meu Deus, bem na hora do culto, Senhor, para a chuva para nós ir lá te adorar, Senhor, porque se chovesse naquela dimensão ia ser difícil chegar aqui, porque eu não moro aqui, né, irmão? Eu moro em Guarulhos, né? Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos trouxe aqui para adorar o nome dele. Louvado seja Deus. E esse centurião, ele saiu, irmão, ele saiu.
Ele ouviu falar de Jesus. Qual a importância da gente falar de Jesus para as pessoas, né, irmão? Jesus te ama. Você falar para uma pessoa assim, ó, Jesus te ama. Irmão, nós somos pessoas falhas, mas a minha vida é falar de Jesus para as pessoas. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, irmão. É falar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quem quer ouvir, ouça. E quem não quer ouvir, não posso fazer nada, né, irmão? Mas esse é o meu papel. Para isso Deus me chamou, para dizer para as pessoas, para tentar, através de um louvor, através de uma palavra, através de uma oração, dizer para a pessoa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, né, irmão? Aí esse centurião ouviu falar de Jesus, e quando ele escuta falar de Jesus, aquele que estava enfermo na sua casa, ele decidiu: eu vou lá atrás de Jesus. Eu vou lá porque em Jesus está a minha vitória. Em Jesus está a minha resposta. Em Jesus está o meu consolo. Em Jesus está, aleluia, a mudança que eu preciso. Aleluia, para a minha vida. Em Jesus está a minha vitória. Porque ainda que nessa terra, irmão, a gente passe por muitas aflições, Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glórias a Deus. E esse homem, ele sai e vai o que? De encontro a Jesus. Quebra o seu orgulho, né, irmão? Seu orgulho né, irmão? De centurião, de importante, de homem influente. Porque para Deus, irmão, pode ser presidente, pode ser rei. Para Deus não quer dizer nada, irmão, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é tudo, irmão. Aleluia. O nome dele está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus, irmão, se dobram todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e no inferno. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E aí, querido, esse homem engole o seu orgulho, porque ele queria uma bênção, ele queria uma vitória, e ele ouviu falar de Jesus, irmão, que gerou uma fé tão grande em seu coração, que ele acreditava em Jesus de uma forma extraordinária. E aqui vem mais uma lição para mim e para você. Eu falei para você, aleluia, louvado seja, eu falei para mim, nós estamos aqui meditando na palavra, aleluia. O leproso, ele adorou e colocou a vontade de Cristo acima da dele. Esse centurião, quando chega até Jesus, ele fala assim: Jesus, eu tenho um servo meu lá em casa enfermo. E Jesus fala assim: eu vou lá na sua casa dar saúde. Sabe o que ele responde? Aleluia: não precisa ir na minha casa. Eu tenho soldados. Digo a esses vai, ele vai. Digo a esses vem, e eles vêm. Eu dou uma ordem e eles me obedecem. Eu dou uma ordem e eles me obedecem. Aleluia. Diz aí, Jesus, uma só palavra, e aquele que está lá na minha casa vai ser curado. Então, ele entendia algo, irmão, que muitas pessoas não entendem: que toda autoridade está no nome de Jesus, Yeshua. Toda autoridade está no nome de Jesus. Ele entendeu que se ele tivesse fé na palavra que ia ser liberada sobre a sua vida, aquele que estava lá em casa, seria curado. Louvado seja Deus. Jesus, quando escuta isso, aleluia, olha como nós aprendemos, né, irmão? Com a palavra de Deus. Fala assim: nunca vi tanta fé, Jesus responde, nem em Israel. Quer dizer que um romano centurião estava ensinando fé para o povo de Deus. Então, irmão, a fé não é exclusiva de um povo, mas a fé é algo individual. Aleluia. A minha fé não é igual à sua, a sua não é igual à minha.
cada pessoa crê de uma maneira. Aleluia. Cada um acredita de uma forma. Um acredita, aleluia, louvado seja Deus, que Deus faz milagres, maravilhas, aleluia. Outro já não acredita, acredita que Deus fez no passado e que hoje já não faz mais. Se você for, aleluia, em um outro ministério, uma outra igreja, uma outra denominação, a pessoa talvez não acredite, porque ali é a visão daquelas pessoas. Louvado seja Deus. Mas se você perguntar para o pastor Márcio, aleluia, se eu acredito que Deus faz milagre, eu acredito, porque nós temos vivido aqui mês após mês o milagre do Senhor. Temos vivido, irmão, milagres extraordinários do Senhor. Aleluia. Às vezes não temos quase nada de recursos financeiros aqui da igreja. Aí o Senhor vai e toca, irmão, uma pessoa da Itália para ajudar a igreja aqui. Aí o Senhor vai e toca numa pessoa da Inglaterra para ajudar a gente aqui. Aí o Senhor vai e toca numa pessoa dos Estados Unidos para ajudar nós aqui. Fala para mim se isso não é milagre. Se isso não for milagre, eu não sei, porque eu não conheço essas pessoas. Eu não tive uma amizade com elas, uma intimidade. Aleluia. Então, se Deus não tocar, quem é que vai tocar? Se Deus não fizer, irmão, quem é que vai fazer? Então eu posso dizer que acredito em milagres, porque já vivi milagres na minha vida. Não um nem dois, mas muitos milagres. E o Senhor é aquele que faz milagre, irmão. Ele faz maravilhas. Mas o Senhor quer fazer mais do que um milagre na minha e na sua vida. Ele quer nos salvar. Ele quer trazer salvação. E Jesus, quando escuta isso, irmão, ele diz: vai, porque o seu servo já está curado. Coisa linda, né, irmão? Vai, porque o seu servo já está curado. Aí vem uma pessoa correndo, aleluia, e pergunta, fala assim: seu servo está curado, que hora foi? Aí coincidiu com a mesma hora que Jesus tinha falado. Louvado seja Deus, né, irmão? Glórias a Deus, é lindo, é maravilhoso, irmão. Nosso Deus, tenha fé nele, irmão. Tenha fé em Deus, por maior que seja a dificuldade, irmão, porque o nosso Deus é aquele que restaura, nosso Deus é aquele que liberta, nosso Deus é aquele que sara, nosso Deus é aquele que liberta das drogas, nosso Deus é aquele que liberta do álcool, nosso Deus é aquele que liberta da prostituição, nosso Deus é aquele que faz e acontece, aleluia, mas ele faz através de algo chamado fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro, que foi, aleluia, o leproso, nos ensina, aleluia, que devemos adorar e que devemos colocar a vontade do Senhor acima da nossa. O centurião nos ensina que devemos ter fé, entender que toda autoridade está no nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Bondade. Eu quero falar para você que Deus é bom. Eu quero falar para você que Deus é misericordioso. Mesmo nas dificuldades, Ele é misericordioso para conosco. A Roberta contou o testemunho, os irmãos não estavam aqui, irmão. Aleluia. Nós não tínhamos condições, querido, financeiras para fazer o enterro de seu pai. Porque, irmãos, o caixão é caro, o translado é caro, né, irmãos? Tudo é caro, até para morrer é caro, né, irmão? Até para morrer é caro, tudo é caro, irmão. Aí Deus foi preparando em nosso caminho, aleluia, uma pessoa boa atrás da outra, irmão, para nos ajudar nessa peleja. E Deus preparou para o pai da Roberta o caixão, Deus preparou o translado, né, irmãos? Para algumas pessoas isso pode ser insignificante, né, irmão? Mas para quem precisa, aleluia, ver que, porque às vezes as coisas são dificultadas, né, irmão? Tem coisas que é dificultada, mas Deus preparou tudo. Então no momento da dor, eu acredito num Deus que prepara tudo, mesmo quando tudo está difícil, irmão. Ele está preparando tudo, está preparando, irmão. Só temos que ter fé nele, acreditar nele, a bondade de Deus. A sogra de Pedro, versículo 14 diz assim: Jesus
entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, aleluia, e ele com a sua palavra expulsou deles os demônios, os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia, né, irmão? Jesus conhece a necessidade. Quando Jesus entra na casa de Pedro, louvado seja Deus, né, irmãos, ele vê essa deitada na cama. Ninguém pediu, mas aí Deus, ele trabalha também, mesmo quando, né, irmãos, alguém desesperado, né, irmão, chega chorando. Jesus, ele se movia pelos enfermos com íntima compaixão. O que isso significa? Ele se coloca no nosso lugar. Então, o Senhor Jesus, ele conhece sua dor. Aleluia. A dor, ninguém quer passar pela dor, irmão. Ninguém gosta de sentir dor, mas todos passam por ela, inclusive o nosso Cristo, né, irmão? Passou pela dor, pelo sofrimento, pela chicotada, pelas cuspidas. Ele foi humilhado, e ele conhece o que é dor. Ele conhece de verdade, irmão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece-nos e intercede por nós, irmão. Quando a gente pensa assim: agora já era, acabou tudo, eu vou desistir de tudo, até da vida. Irmãos, tem uma história triste que aconteceu na parentela do meu pai. Eles estavam, né, irmãos, e no meio da dor, eu vou contar essa história, irmão, porque eu creio que é o Espírito Santo tocando em meu coração. Eles foram para Mariporã, levaram as crianças, né, irmão, e foram lá, fizeram um churrasco e começaram, você sabe, né, irmãos, alguns bebendo, né, irmãos, e em algum momento se distraíram com as crianças, e o menorzinho, né, irmão, entrando na água. E quando o menorzinho entra na água, o irmão que estava brincando com eles foi salvar o irmão que estava se afogando. Ele conseguiu pôr o irmão, né, irmão, para fora, mas ele mesmo não conseguiu se salvar. E essa criança, esse jovem, ele veio falecer, né, irmãos, ali em Mariporã, né, irmão, na represa de Mariporã. E a mãe dele estava, né, irmãos, no banho, e ela falou assim: eu vou me matar, meu filho morreu, eu vou me matar. Aí ela já estava planejando, né, irmão, como que ela ia, né, irmão, se matar, porque a dor era muito grande no seu coração. E ela falou, na hora que ela falou que ela, do jeito que ela ia fazer, né, irmão, uma voz, né, veio falar com ela, e a voz do Espírito de Deus falou com ela para não fazer isso com ela, né, irmão, e acalentou. Ela falou que ressentiu, né, irmãos, a palavra dela foi que ela sentiu consolada, né, naquela hora. A dor era muito grande, mas ela foi consolada. Louvado seja Deus. Quer dizer, o nosso Deus, a vida, ela é feita, irmão, essa carne que nós temos é uma carne mortal. Uns vai mais cedo, outros vai mais tarde, mas todos vão. Nós somos mortais, nós não somos eternos ainda, né, irmão? E a nossa carne, ela é passageira, irmão. E aí o que acontece? Acontece que todo ser humano, querendo ele ou não, enfrentará os lutos da vida, mas o Senhor, Ele vai te consolar, e vai consolar todos que te cercam,
e vai, de uma forma ou de outra, né, irmão? Entender a gente nunca entende, né, irmão? Por que isso? Ou por que aquilo? Ninguém nunca entende. Mas uma coisa é certa: o Senhor, Ele é consolador, e Ele vai nos consolar. Louvado seja Deus, né, irmão? Então ele viu a sogra de Pedro e decidiu ajudar, irmão. E se move com íntima compaixão. Ele se move, irmão. Como, né? Eu vou dar uma corridinha, irmão, para não cansar os irmãos. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração para ler esse texto todo. Como devemos seguir Jesus? Como, né, irmão? Então, o primeiro, ele adorou, colocou a vontade do Senhor. O segundo, o centurião teve fé, né, irmão? E entende, e nos ensina que toda autoridade está no nome de Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro e um monte de enfermos. Louvado seja Deus. Como devemos seguir Jesus? No versículo 18: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu não têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus às vezes não tinha nem onde dormir, irmão. Jesus às vezes dormia, irmão, relento, né, irmão? E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então, querido, aquele que segue Jesus, ele tem que entender, aleluia, que muitas das vezes não é o lugar, né, irmão? As pessoas querem estar num lugar bonito, né, irmão? Um lugar bonito, aleluia. Talvez esse primeiro aqui pensasse que Jesus morava num palácio, né, irmão? Vou seguir esse daqui, faz milagre, né, irmão? Eu vou seguir ele porque eu vou comer pão todo dia, eu vou ter o melhor, vou ter o bom melhor, vou ter o bom e do melhor, né, irmão? Eu vou seguir ele. E entendendo, irmão, que às vezes as coisas não são tão fáceis, porque Jesus falou: o Filho do Homem muitas das vezes não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada. Às vezes, né, irmão, você pega no bolso, tem uma moeda. Jesus, aleluia. Então, irmão, o Evangelho, ele é amor ao próximo, amor a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. O Evangelho, irmão, aleluia, louvado seja Deus, ele gera dentro de nós uma preocupação com o próximo. O Evangelho genuíno, né, irmão? Eu não estou falando evangelhos por aí, né, irmão? Estou falando de Evangelho genuíno. Ele nos gera a orar pelos nossos irmãos. Às vezes você não tem nada, irmão, para dar para aquela pessoa, não tem nada financeiro, às vezes não tem nem, né, irmão? Deus sabe, Deus conhece, mas você tem uma oração nos seus lábios. Abençoa, Senhor, o irmão, ajuda ele. E quem mais pode ajudar-nos do que Deus? Quem mais pode nos favorecer do que Ele? Quem mais pode abrir a porta, ou criar uma oportunidade, ou, né, irmão, fazer um milagre em nossa vida, senão Ele? Se Ele não fizer, quem vai fazer? Então, querido, entendamos que o Filho do Homem muitas das vezes não tinha onde reclinar a cabeça, mas Ele, aleluia, foi até o fim, irmão, porque as pessoas querem coisas boas, né, irmão, em suas vidas, né? Só quer coisa boa, né, irmão? Nós estamos vivendo tempos, né, irmãos, difíceis. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, não é verdade? Assim diz a palavra do Senhor, se esfriaria. O amor de muitos tem se esfriado, mas o Senhor Jesus, Ele quer aquecer o meu e o seu coração nessa noite. Ele quer aquecer, nos encher do Espírito Santo. E para terminar, o livro de Mateus 8, e terminar em breve estudo que fizemos. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: que temeis, homens de pouca fé?
Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus. Glórias a Deus, irmão. Entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entender que Deus tem o poder para tudo. Louvado seja Deus. E que Ele pode tudo, irmão, porque Ele é dono do universo. Temos que, mesmo que seja difícil, temos que confiar na sua vontade. Mesmo que não seja fácil, temos que confiar no seu querer. Então nessa noite, querido, que esta palavra fique cravada em nossos corações, e possamos sair daqui hoje de posse de cura, de posse de libertação. Eu vou orar pelos irmãos, vou ungir os irmãos, e creio que todo jugo será despedaçado em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos orar pelas fotos aqui também, né, irmão? Aleluia. Crente